Pessoal, tudo bom com vocês? Deixa eu voltar aqui. Esse é o quarto vídeo da playlist, então, do curso gratuito, né, que seria O Caminho. Aqui seria o compilado, né, dos vídeos para você preencher esse vazio que todo mundo está buscando preencher. Então vai ser vídeos curtos que a gente pode aprofundar mais dentro da terapia. Então, se você não me conhece, meu nome é Felipe Bonato, eu sou psicoterapeuta. Se você quiser ser atendido por mim, pode deixar aqui nos comentários, ou ir lá no Instagram e me chamar por lá, beleza? Então, a gente vai chegar aqui e vai entender realmente para que essa vida serve. É aqui mesmo, a gente não precisa, tem 12 camadas da personalidade, mas a gente não precisa passar por todas elas, realmente, para a gente ser a pessoa que a gente quer ser, né? Que Deus quer que a gente seja, porque aqui você vai entender que não é você que escolhe nada na sua vida, tá? E como assim, Felipe? Vamos lá. Aqui a gente já passou da camada, então, deixa eu voltar um pouco, a gente já passou da camada da recompensa e do reconhecimento, né? Quinta camada do reconhecimento, sexta camada da recompensa, e aqui a gente chega na parte do sentido. A gente estava faltando aqui na sexta camada, quando a gente estava na camada anterior. Se não assistiu o vídeo anterior, volta ali para você entender, para você chegar aqui e entender realmente o que eu vou falar. Mas aqui é onde a gente separa os meninos realmente. Aqui é onde a gente começa a ser adulto. A gente passou nas outras camadas, eu falei para vocês ampliar o seu imaginário. Para você chegar nessa camada, o seu imaginário tem que estar muito grande. Que você teve que cavar, a gente cava, a gente tem que cavar, como que eu posso dizer isso? Cavar experiências para a gente aumentar o nosso imaginário, é isso. Na sexta camada a gente teve experiências materiais. E essas experiências materiais não trouxeram para a gente o que a gente queria, que a gente achava que teria. E ali muita gente vai quebrar, porque não vai entender isso. E não vai querer entender também, né? É de querer isso também, tá? Eu não posso colocar a culpa aqui no mundo, na culpa nas coisas materiais, no dinheiro, porque aqui a pessoa quis. Deus pode mostrar para você, mas você pode virar as costas para Deus. Você tem esse livre-arbítrio, né? Que a gente diz, mas o livre-arbítrio sem Deus seria prisão. E aqui você tem que ser profundamente... você tem que estar profundamente para você entender isso. Por quê? Porque a busca de sentido não é a gente ter uma empresa rica, não é a gente ter dinheiro, não é a gente ter bens materiais. A busca de sentido vai muito além disso. E aqui, para a gente passar para a sétima camada do servir, a gente tem que quebrar quase 100% do nosso ego. 100% a gente não consegue, né? Porque a gente tem nossos pecados, mas aqui a gente entende. A gente entende que a gente não é nada. Então aqui, o que te traz sentido vai mudar. As pessoas que estão na sexta camada chegaram, por exemplo, nos 30 anos de idade, né, e não chegaram na sétima camada. Elas olham para trás e vê que se arrependeram, que elas não tiveram filho cedo, que elas trabalharam muito, que elas se acabaram para ter dinheiro e vê que aquilo ali não é realmente a felicidade. Falta aquela alegria que eu falei para vocês nos outros vídeos. Mas não tá perdido, gente. A gente não pode olhar para trás com esse olhar de tristeza também, porque se a gente chegou no lugar que a gente chegou, era pra gente estar ali, tá? Então, se você tava ali na sexta camada e tá com 30, 40, 50 anos, tem como. E às vezes vai ser muito mais bonita a tua história do que de outras pessoas. Cada um vai ter a sua história de passar para a sétima camada, ou enfim, ou passar pelo que você precisa passar, né? A gente só dá esse nominalismo de camada de sentido para a gente se localizar, mas eu não quero que vocês vejam dessa forma. Mas se hoje você está passando por esse sentido que eu estou falando para vocês, essa busca de sentido que a gente não teve, agradeça por você estar olhando isso, por você ser alguém, porque aqui você vai entender que aqui é o que realmente você quer. Talvez você fez algo que você nunca quis a sua vida inteira só por dinheiro, ou só por egoísmo, ou só por medo. E aqui você vai entender que você vai ter a força de realmente fazer o que você quer, o que realmente você nasceu para fazer. E claro, a gente pode ir muito mais profundo aqui, mas eu tenho que trazer esse curso gratuito, vai ser só as abrangências, né? Então, aqui você larga a sua vida velha, na sétima camada, a camada do sentido do servir. A sua vida velha, ela vai sendo quebrada pelos sacrifícios que você vai fazendo. Aqui é o começo do sacrifício. Então, tem graus da sétima camada. Quando a gente entra nela, é quando a gente começa a se sacrificar. Então, quando eu falo do pai e da mãe,
Quando você se torna pai, você tem a oportunidade gigantesca de você ver esse sentido. Só que isso vai ser muito difícil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil para você, não vai ser fácil para sua mulher, ainda mais se for o primeiro filho. Esse sacrifício de acordar toda hora, de trocar fralda, de amar. Aqui Deus te dá a oportunidade. Por isso que é uma graça. Não tem como eu chegar nessa camada e não falar de Deus. Não tem como. Nas outras eu fiquei até sem falar. Você passa pelas outras somente pela graça, tá? Então, aqui você entende realmente isso. Que só a graça de Deus te traz aqui. Não é a tua força. O teu querer é mínimo. Mas Ele está esperando o teu querer. Porque Ele te dá esse lugar. Esse lugar de serviço, o lugar de ser pai e mãe. Tá? Quando eu falo, pode ser simbólico, você não precisa ser pai nem ser mãe. Mas aqui, quando você vira pai, quando você vira mãe de serviço, quando você recebe um filho, Deus te dá essa oportunidade de você amar como Ele te ama. É só aqui que você entende o amor dele. É só aqui que você olha para o seu filho e fala... Você vê aquela criança que ela não consegue fazer nada sozinha. Mas você não consegue explicar o seu amor. Você não consegue explicar que você faria tudo por ela. E é isso que ele quer com nós, né? Quando o nosso filho nos olha de novo, que a gente está segurando ele, por exemplo, está ensinando ele a andar, e ele está olhando para a gente, ele pula na gente, confiando. Então, quando ele fala para a gente ser criança, como criança, é ser isso. É confiar acima de tudo. Quando ele dá o primeiro mandamento, ele não dá o primeiro mandamento amar. Ele fala, escuta, Israel. Então, escuta. Entende, se abre. Aqui não tem como você ter um sentido na vida se você não ter esse sentido espiritual. Aqui você tem que trabalhar a sua vida espiritual para você aguentar, senão você não vai aguentar a porrada daqui. Você vai voltar para a sexta camada. Você vai ficar batendo de frente com o sacrifício, você não vai entender nada. Então, o sacrificar vai aumentando. Aqui cada vez mais você vai se sacrificar mais. E cada vez mais você vai ser mais feliz e mais alegre. E mais cheio dentro. Aquele vazio vai acabar aqui mesmo, nessa camada. Então, ele te dando esse poder de você sentir o amor dele, você sendo pai ou mãe, ou você sendo padre ou freira, você também está nessa camada de serviço, né? De o padre tem filhos espirituais. Então, entregar tudo, se sacrificar realmente e largar tudo para trás. Largar tudo. Que é aquela história que eu falei para vocês da sexta camada, que seria quando ele fala pro rico, né, o jovem rico, que ele volta triste para casa, porque ele fala, larga tudo e me segue, porque ele não entendeu a sétima camada, ele não quer se sacrificar, ele escolheu ir embora, e a gente escolhe todos os dias ir embora. E aqui você vai entender, olha como é contraditório, mas as pessoas que estão aqui vão entender. Aqui a gente entende que a gente não é nada e a gente larga Deus todos os dias, a gente prega Ele na cruz todos os dias. Mas é a graça dele que dá para nós o entendimento, que dá para nós a comida, que dá para nós tudo que a gente precisa ser vivido nessa vida. Eu não espero que você entenda realmente essa parte, mas é só um gosto para você, para que ele te dê a graça de você entender. Então, se você não está nessa camada, está na sexta, está muito difícil, peça. Porque por mais pequeno que seja, quando você pede, mostra para mim, pede para ele se mostrar para você. Pequenas coisas que vai acontecer no seu cotidiano, você vai entender que vai ser para você ter passado aquilo. Porque é ele que vai te converter, não eu. Quem sou eu, né? E aqui você entende essa confiança. Então, confiar é muito difícil. É muito difícil. É todos os dias você confiar. Aqui, todos os dias a gente está sendo quebrado. Todos os dias a gente tem uma possibilidade de pecar. Todos nós temos, mas aqui essa possibilidade ela tem que ser vista. Por isso que as pessoas que chegam aqui, elas ficam mais próximas da igreja. Elas vão na missa diária, elas se confessam toda semana, porque elas entenderam que elas têm que estar próximo, que ela tem que ter essa vida espiritual para ela continuar aqui. Porque não tem limite para a gente chegar mais próximo de Deus aqui. Aqui não tem limite para a gente fazer mais. Aqui a gente vai buscar mais. A gente vai buscar toda hora mais preenchidos totalmente. Por mais que a gente esteja num momento triste na sétima camada, a gente vai estar alegre. Por mais que a gente esteja triste, por mais que a gente esteja no último,
a gente vai ter um momento de tristeza, mas quando a gente está na 7ª camada, a gente já entende que a gente é. E aqui você é uma presença. Na 7ª camada você já tomou, você já é aquela presença que eu falava lá na 4ª camada, aquela pessoa que chega, que toma o ambiente, sem falar uma palavra, tá? Então aqui você não é mais aqueles atos involuntários que eu falei para vocês, que vocês têm que aprender a não ser involuntário, mas ter essa ciência de que você é, de que você pode mudar o seu ambiente. Aqui você já é um só. Aqui você já entendeu isso, já está presente em você, você não precisa mais se esforçar para isso. Você não precisa mais se esforçar para querer lavar a louça, você já entendeu. Você chega em casa, você faz o que tem para fazer, mesmo cansado, porque você já entendeu o sacrifício. E aqui é pequenos sacrifícios que eu estou falando em casa, mas sacrifícios maiores. Você para ajudar alguém sem pensar. Na 5ª, na 6ª camada, por exemplo, você está numa rua, numa rodovia, e você vê uma pessoa que furou o pneu e você vê que é um senhor. Você pensa ainda, será que eu paro? Será que eu vou? Então eu penso, não, vou parar, vou fazer um ato involuntário. Na 7ª camada você para sem pensar. Entende? Você é intrinsecamente já o ser, você já entendeu o que é o ser. E por isso que você é alegre. Porque por mais tristezas que você tenha, você pensa. Só de você entender que você pode sair daqui e mudar a vida de outras pessoas, e mudar o sentimento de outras pessoas. Consegue me entender? Aqui são aquelas pessoas que inundam todos que estão em volta de nós. E muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja não são da 7ª camada ainda. E não entenderam nada. E estão lá na 6ª, na 5ª camada, buscando as coisas materiais. Então, não é uma regra clara para a gente viver. Aqui, na 7ª camada, a gente entende, vamos pegar o livro de Santa Teresa d'Ávila, a gente entende as moradas. A gente já está na 4ª morada, na 3ª, na 4ª morada, a gente entende o pecado. A gente não peca mais. Por mais que a gente peque, a gente sabe que os nossos pensamentos, eles não estão fazendo isso por conta própria. Ou se a gente pecou, a gente entende que o nosso pensamento está com algum deslize. Então a gente vai atrás, a gente sente aquela dor interna. Consegue entender? Eu não falei que seria fácil essa aqui vai ser bem difícil, mas aqui você é doce. Por mais que você seja duro com teu filho, aqui você é doce. É contraditório, né? Vão achar que eu tô usando alguma coisa. E Felipe, então, se eu cheguei aqui, como que eu vou para as próximas? A próxima, então, que são as próximas camadas, né? Seria a 8ª camada da morte, né? E a 9ª camada do intelecto, né? Que é a verdade realmente. Muitas pessoas não chegam nessas, né? A maioria das pessoas não chegam nessas, mas depois dessa aqui, a gente são pessoas que realmente entenderam a graça de Deus e vão construir um legado, né? Da 8ª camada para frente, que a gente se confronta com a morte, é uma vida de legado, realmente de legado. Então, você chegando nessa camada e entendendo perfeitamente, você não precisa sair daqui. Mas para sair daqui é somente a busca de ser santo. Conseguiram me entender? Eu espero que vocês tenham me entendido, e por mais que estejam sido contraditórios, eu tentei simplificar, porque aqui é muito profundo, a gente tem que ter uma base intelectual aqui para a gente entender, e por mais que a gente não queira falar algumas coisas difíceis, não tem como não ser dito, porque para você entender isso aqui, você também precisa da graça do Espírito Santo, tá bom? Então aqui eu não estou sendo religioso, mas é a graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente não consegue chegar aqui, nem alçar os voos maiores que a gente precisa alçar, tá bom? Então fiquem com Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e curte meu vídeo e se inscreve.